Esse vídeo que eu tô fazendo é mais porque hoje eu tô de folga, hoje é segunda-feira. E também porque nesse final de semana eu vi muitos vloggers, eu acompanho vários vloggers e eu vi um pessoal falando um pouco sobre política e tal. Resolvi fazer um vídeo hoje falando um pouco sobre política. Então assim como o Felipe Neto, eu também acho que falta culhão no Planalto Central. Eu acho que falta chegar alguém lá, acho que falta aparecer alguém lá que tenha força pra se impor no meio de tanta corrupção, o que não é uma coisa fácil, né? Porque o dinheiro, mesmo que a gente não seja corrupto, o dinheiro nos corrompe. Quem não precisa de dinheiro? Qual de vocês não se venderia? É o que o Tiririca vai fazer se ele for eleito. Eu não tô em momento algum dizendo que o Tiririca não tem um bom caráter. Muito pelo contrário, ele parece ter um bom caráter. Ele parece ser uma pessoa ingênua. Mas na hora que ele se vê no meio daquilo, no meio daquela patota, com tanto dinheiro envolvido e com tantas possibilidades, com certeza ele vai se corromper. Qualquer pessoa que não tem um caráter muito bem formado e que não está numa situação financeira cômoda, se corrompe. Nós somos seres humanos. Além de ser seres humanos, como o Felipe Neto mesmo disse, nós somos egoístas. O pessoal que mora no Amazonas e é obrigado a votar, só sai de casa para votar porque um vereador ou um deputado promete para eles uma cesta básica. Mas elas se vendem porque elas querem dar condição melhor, elas querem dar melhores condições para as famílias, para as pessoas que elas têm que sustentar. Imagina o cara que mora no meio do mato lá no Amazonas e precisa tirar o sustento dele do meio do mato. É lógico que se ele tiver condições, se ele tiver alguém que dê cestas básicas para ele, ele vai se vender por isso. É lógico que a pessoa que mora no Nordeste e sofre com a seca vai se vender para um político que dá R$100 para ele. Isso é claro que isso vai acontecer. Tem umas propagandas novas passando na televisão instruindo os eleitores, tipo, eu tô vendo o trabalho do TSE e do TRE esse ano de eleição como um trabalho muito bem feito, porque eles estão dando uma instrução que nunca tinha sido dada. Eles estão explicando o que os cargos fazem, o que os cargos políticos fazem. Como cidadãos e como eleitores e como pessoas que são obrigadas a votar, nós temos que ler, a gente tem que conhecer um pouco a Constituição, tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual. Eu, como eleitor, anulo meu voto desde os 18 anos. Hoje, eu leio as pautas de governo dos candidatos na internet. Se você entrar no site do TRE ou no site do TSE, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você consegue informação sobre os candidatos, você consegue informação sobre os antecedentes políticos desses candidatos, você sabe o que eles fizeram, o que eles não fizeram, quais foram as coisas propostas, quais foram as leis propostas pelos deputados, qual foi a pauta de governo dos candidatos a governador ou prefeito e o que o presidente fez no mandato dele ou o que ele pretende fazer no mandato dele. A gente consegue tudo isso no TRE ou no TSE. E nas últimas duas eleições, eu anulei o meu voto de forma consciente. Por que eu anulei o meu voto? Primeira, porque não existe nenhuma pauta de governo com a qual eu concorde. Tipo, não tem nenhum candidato que propõe alguma coisa com a qual eu concordo. Segunda, porque eu não vou votar num cara porque o meu pai ou a minha mãe gostam dele. E terceiro, eu não vou votar num cara eu não vou votar num cara que tá no alto no ranking do que vai ser eleito. No cara que tá com tipo 50% de aprovação da galera e vai ser eleito no primeiro turno. Eu não vou votar nessa pessoa, porque eu sei que a longo prazo essa pessoa não vai oferecer nada de bom para o nosso país. Outro assunto que é legal a gente tratar quando a gente fala de política é, tipo, todo mundo pergunta, quer dizer, todo mundo fala, mas aqui no Brasil o voto é obrigatório e na maioria dos países de primeiro mundo o voto não é obrigatório. Nos Estados Unidos e no Canadá o voto não é obrigatório.
Pelo que a Cynthia falou no vídeo dela, menos de 60% da população canadense vai às urnas eleitorais em época de eleição. O que será que aconteceria no Brasil se as eleições fossem facultativas? Será que a situação no país ia melhorar se um presidente se um presidente exigisse que as eleições fossem facultativas, tipo, o cara só vai votar se ele quiser? Eu acredito que se o voto no Brasil fosse facultativo, ninguém votaria. Eu mostraria minha descrença na política não indo votar. Então, assim, como todas as outras pessoas disseram, sejam eleitores conscientes, pesquisem os antecedentes políticos dos seus candidatos, elejam pessoas que pelo menos têm instrução acadêmica para fazer alguma coisa pelo país. E assim, como eu disse, vão até se você ficar muito tempo na internet, entra na internet e pesquisa alguma coisa sobre o candidato. Se você ainda não elege, se você é um adolescente, conversa com seus pais. Pergunta quem é que ele vai eleger e pergunta se ele sabe por que ele vai eleger essa pessoa. Tchau, pessoal. Já sabe como funciona. Gostou do vídeo? Clique em gostei, se inscreve no canal e faz o seu comentário. Ele é muito importante e eu leio. Beleza?